A paz do Senhor, meus amados irmãos, que essa paz gloriosa seja abundante sobre sua vida e sobre sua casa. A palavra em foco de hoje nós vamos meditar sobre corrigindo a rota. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6, vai dizer: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Hoje nós temos uma facilidade nos veículos automotores, o GPS. Através do GPS nós conseguimos colocar a nossa rota do ponto inicial até aonde nós desejamos chegar. É interessante que quando nós colocamos o endereço onde nós queremos chegar, onde nós decidimos chegar, ele vai informar o tempo, ele vai informar o que vai acontecer no meio do caminho, se tem acidente, se tem trânsito, se tem congestionamento e outras opções. No entanto, se você desvia da rota inicial, sempre vai sair uma mensagem dizendo assim: corrigindo a rota, corrigindo a rota. O texto que nós acabamos de ler vai falar de um dos personagens principais da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento, daqueles que foram escolhidos por Jesus Cristo para fazer parte dos 12 discípulos. Você vai perceber que a vida de Pedro era uma vida que ele não tinha muito sucesso. Você vai perceber que ele tentava e falhava, tentava e falhava. As opções diárias da sua vida era sempre fazer a mesma coisa. Ele estava acomodado, ele ficou habituado, ele se adaptou a ter uma vida de tentar e falhar. Ele entrou por esse caminho, e esse caminho é um caminho do fracasso. A experiência de Pedro era sempre começar tentando e depois ele já sabia que ia falhar. Você vai perceber que ele deseja pescar e quando ele não pesca, o que é que ele faz? Ele volta. Porque as experiências que ele tinha era a experiência de um pecador que não tinha, de um pescador que não tinha sucesso. Você vai perceber que ele ia para o mar e se ele não pescava, voltava e desarrumava as suas redes. E logo depois que ele tem uma experiência andando com o Cristo, ele tentou, fracassou e deseja voltar à pescaria. Não tinha muita novidade na vida dele. Ele não conseguia atrair algumas coisas para a sua história. Ele não tinha uma expectativa de mudança. A vida dele se adaptou a viver uma vida de fracasso, mas também não tinha mudança. Ele não podia pensar de maneira nenhuma que a vida dele amanhã seria diferente. Quais são as opções que este homem pode ter para a mudança na sua vida? Este homem, ele estava aceitando a sua história de não ter nenhum tipo de mudança. Você vai perceber que esse homem, mesmo sendo pescador, ele ia naufragando, ele ia morrendo, afogado, mesmo perto de Jesus, mesmo andando com Jesus, ele ia sofrendo uma grande morte terrível perto de Jesus e morrendo afogado. Você vai perceber que ele foi repreendido por Jesus. Você vai perceber que Pedro negou a Jesus. Pedro não se conhecia. Pedro não tinha conhecimento de quem ele era de verdade. Pedro não sabia quem ele era, a autoridade, a potência que ele tinha dentro de si. E isso é o que nós vamos meditar agora. Daqui em diante nós vamos pensar que Pedro teve que quebrar uma intimidação. Existe algo na vida de Pedro que intimidava ele prosseguir, ele andar e avançar. Você vai perceber que na vida de Pedro, o próprio diabo pediu para se andar com ele a Jesus Cristo.
e Jesus bloqueou esse acesso. Por que esse pedido? Porque Pedro era uma ameaça para os planos do diabo. Pedro era um bloqueio para os planos do adversário. Mas para o projeto de Deus, Pedro era uma ferramenta poderosa. Mas Pedro também para Deus, ele era um bloqueio. Porque Deus queria fazer e ele tinha uma intimidação. Algo bloqueava, Jesus Cristo dava oportunidade, mostrava para ele o caminho, chegou a dizer que ele ia se converter, chegou a dizer que ele iria mudar, mas ele não acreditava. Nós vamos ter a ideia de que somente Tomé era o incrédulo, mas você pode ver que Pedro não acreditava em si mesmo. Mas algo me chamou a atenção. É que Pedro teve uma experiência, e nessa experiência ele mudou o seu interior. É necessário uma mudança no interior para que novas conquistas e novos bloqueios sejam quebrados. Você tem que saber que todo dia aparece um bloqueio na nossa mente. Todo dia aparece algo querendo nos parar e fazer desistir. Pedro pensava em desistir, mas ele quebrou essa intimidação. Está na hora de você quebrar as intimidações que têm se levantado contra os seus sonhos e seus projetos. Existe um projeto estabelecido por Deus e o inimigo sabe que você é uma pedra que atrapalha o projeto dele. Você vai perceber que Pedro, quando ele se conheceu, ele mudou de posição, ele teve uma atitude melhor. Ele corrigiu a rota. Enquanto ele não corrigia a rota, Jesus não desistia de Pedro. Enquanto ele não pegava a rota que estava estabelecida desde o ponto inicial, Jesus não desistia de Pedro. Corrija a rota, porque Deus não vai desistir de você. Vou repetir, corrija a rota, pega o ponto inicial, existe algo que Deus estabeleceu para a sua vida e você vai seguir o projeto. Quando Pedro mudou o seu interior, algo novo aconteceu. Ele teve uma nova experiência e nessa nova experiência ele teve uma nova mensagem. Ele teve uma nova autoridade, ele teve uma nova visão. Você vai ver Pedro curando um paralítico, você vai ver Pedro falando e se convertendo mais de 5.000 homens. Você vai ver Pedro tendo o dom de discernir os espíritos. Atos capítulo 5. Pedro participa do maior avivamento que houve em Samaria. Sabe o que é melhor? Pedro foi libertado da prisão. E hoje eu tenho uma boa notícia para te dizer. Se você mudar a rota, você vai ver que novas coisas vão acontecer na sua vida. Mude a rota. Isso é possível. Que Deus te abençoe.